Tá, ó, pessoal, já coloquei pra gravar, então quem não tá aqui, aí depois assiste a aula gravada, tá? Como eu tava falando ali pra Elaine, a nossa prova vai ser semana que vem. Eu não consigo ainda dizer exatamente a data, porque eles estão mexendo nos nossos horários, tá? Então não adianta eu falar pra vocês que vai ser segunda, ou terça, ou quarta, porque a gente ainda não sabe. A Elaine, vocês ouviram a Elaine falar, eles vão fechar ainda hoje, tá? Mas assim, o horário que vocês receberem, que vai ter espanhol, vai ser o horário que vai ter a prova. Vocês têm só uma aula na semana, então onde tiver escrito espanhol no horário novo de vocês, vai ser o dia da prova, tá? A prova, para quem tiver ali presencial, vai ser impressa, e para quem tiver em casa, vai abrir lá nos simulados, tá? Se a gente tem só um aluno ali no presencial. Se você quiser ficar em casa no dia da prova também e fazer, daí você só fazer ela pelo computador, daí você só avisa, hein? Fica aí a seu critério. Os trabalhos, a gente fez como se fosse uma revisão inteira de todo o conteúdo da apostila, né? Eu vou revisar ele agora, tá? Com vocês. E hoje é o dia de tirar dúvidas, tá? Então, se tem alguma coisa que vocês estão entendendo mais ou menos, ou que não entenderam nada, hoje é o dia de perguntar, para não ficar dúvida para a prova, tá? Então, vou compartilhar minha tela. Eu vou estar com a tela do Meet fechada, então, às vezes eu não consigo olhar o chat. Tem alguém que está sem o microfone, porque aí é mais fácil, só abre o microfone e me chama, para eu poder aí responder vocês, tá? Porque daí eu não, como eu tô com outra tela aberta, eu não consigo ver quando vocês mandam mensagem no chat para perguntar. Tem alguém que tá sem microfone? Ou tá todo mundo funcionando? Então, beleza, qualquer coisa vocês me chamam, tá? Porque às vezes vocês me mandam pergunta no chat e eu não vejo, porque eu tô com outra tela aberta. Vou compartilhar a tela inteira que é mais fácil. Parece que é bastante conteúdo que essa apostila traz, mas na verdade, assim, é uma revisão. Então, os conteúdos são bem tranquilos. Vocês mesmos que apresentaram, né? Vocês conseguem lembrar. Tá aparecendo bem para vocês aí, grandão? Beleza. Então, vamos lá. O primeiro conteúdo que a apostila traz são os pronomes personais. Esse é o conteúdo básico para tudo, né? Porque toda vez que a gente for aprender um tempo verbal, é essa tabelinha que vai estar do lado, né? Então, esses daqui não pode ter erro, né? Eu trouxe com esses bonequinhos aqui porque eles apontam, né, ó, para si mesmo, yo. Tô falando com uma outra pessoa, tu. Uma terceira pessoa, às vezes, né, eu e uma segunda pessoa estamos falando de outra pessoa, pode ser ele ou ella, né? Ele para masculino, ella para feminino. Isso no singular, certo? Então, yo, tu, ele e ella. Lembrando que existe aqui em segunda pessoa, a gente tem el vos, que é um fenômeno, né? Que a gente chama de você, que no lugar do tu, alguns países usam el vos, como Uruguai, Argentina, e ainda tem alguns países para cima que também utilizam el você, tá? Existe também a palavra, el pronombre personal, usted. Usted eu uso para você, né? Igual que ele tu e ele vós. Mas quando eu vou conjugar ele,
a gente vai pôr ele aqui na tabelinha como de terceira pessoa, tá? Então, ele é um pronome que a gente usa como segunda, mas na hora de conjugar, a gente conjuga como terceira pessoa, tá? É igual o você. Os professores não costumam pôr, mas se a gente fosse pôr o você na tabelinha, a gente também usa a terceira pessoa para conjugar, né? Então, o usted funciona da mesma forma no espanhol. Aí vamos ver ali. Em plural. Então, a gente tem nosotros ou nosotras, a gente tem essa variação, né, de feminino e masculino. Quando eu tenho só um menino no meio, é uma língua igual ao português, é uma língua machista. Se eu tenho um menino, a gente sempre vai usar o masculino, tá? Então, se não tivesse um menino aqui, seríamos nosotras. Tendo um menino, somos nosotros. Quando eu estou falando de outros, vosotros ou vosotras. Lembrando que a gente tem ele, ustedes, né? Igual tem usted aqui, tem ustedes. Mas que igual que ele usted vai ser conjugado aqui em terceira, mesmo sendo usado como segunda. Temos ellos e ellas, tá? Mesma coisa, se tiver um menino lá, ellos, e sem menino, ellas. Alguma pergunta disso? Posso seguir? Nosotros também vimos los días de la semana. É que é a nossa cara, né? Já estamos felizes, igual el gatuno. El primer día de la semana es el lunes. Ele tá aqui, ó, embaixo, porque já é a cara que terminou o domingo, né? Então, mas a gente conta daqui. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. É difícil pra gente, como são os dias da semana, eles têm uma ligação direta com os astros, e em português a gente não tem essa ligação. Quando a gente vai aprender os dias da semana em espanhol, a gente não consegue fazer uma ligação. Então, o que eu indico para decorar? Foi o que eu fiz quando eu comecei a estudar, tá? Eu decorei a ordem e quando eu precisava, eu contava lá nos meus dedos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Então, aí eu ia lá. Lunes eu decorei sempre que era a segunda e eu decorei que viernes era a sexta. E depois sábado e domingo se habla e se escreve igual. Mas aí vamos dizer que eu li uma frase escrito, sei lá, miércoles. Aí eu fazia a conta lá, lunes, martes, miércoles. Então, ó, caiu ali no terceiro dedo, eu sabia que então era a quarta-feira, tá? Então, o que eu indico para os dias da semana é decorar a ordem, tá? Então, mais uma vez, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Vocês ficam assim igual o gatuno quando vai passando a semana? Domingo a gente já fica meio triste que tá acabando o descanso. Você não sabe. Eu tento no domingo não pensar que ele vai acabar, para não ficar desse jeito. Ó, aquilo que eu falei para vocês, a ligação direta dos dias da semana com los astros. Então, lunes, el día de la luna, martes, el día de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado es el día de Saturno e domingo es el día del Sol. Não sei por que ficou desse jeito, né? Não tem uma ligação. Mas aí a gente lembra do inglês, que é Sunday. Vários idiomas têm ligação entre os astros e os dias da semana. É uma pesquisa interessante de se fazer. Los meses del año se parecen mucho el portugués y en español. Cambia uma letra ou outra. Então, assim, não vou dizer para vocês que vocês precisam decorar,
tá? Mas vocês precisam conhecer e saber as letras que são diferentes. Por exemplo, março. Eu pronuncio março igual que em português, mas se escreve com laceta. Estão vendo aqui? Diciembre. Toda vez que vai escrever diciembre, eu gostaria de escrever diciembre, né? Porque lembra bem mais se fosse dezembro, mas é com i. Então, é mais lembrar essas pequenas diferenças, porque se vocês baterem o olho na palavra, vocês vão saber o significado, porque é realmente muito próximo. Então, vamos lá. Temos enero, febrero, março. Nosotros estamos en abril. Después viene mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es fácil, tá? Nosotros vimos también los artículos. Los artículos se dividen definidos y indefinidos, tá? Usamos los definidos cuando sabemos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, los artículos acompañan los sustantivos, tá? Déjame pensar en una palabra. Caja. Caja, yo sé que es una palabra femenina. Si yo sé qué caja estoy hablando, yo voy a decir la caja. Pero vamos a decir que no sé, yo necesito algo para poner unas cosas, pero no necesita ser una que específica. Entonces voy a usar un indefinido. Una caja. Eso en singular, pero podemos decir las cajas o unas cajas. Y lo mismo pasa en masculino. Si yo sé de lo que estoy hablando y quiero especificar, voy a usar el en singular y los en plural. Si no quiero decir cuál, usamos los indefinidos, un y unos. Por ejemplo, celular. El celular está sobre la mesa. Então, eu tenho aqui, eu estou falando especificamente de um celular. Mas eu quero comprar um, por exemplo. Então, não é um específico. Então, eu ia comprar um celular, tá? O principal erro aqui, de nós falantes português, é querer usar lo no lugar do ele, tá? Então, aqui, ó, como artículo definido e indefinido, não se usa lo. Lo existe, mas não para ser usado dessa forma, tá? Então, não precisa se preocupar com isso agora. Alguma pergunta desses daqui? Acho que não, prof. Eles funcionam parecidos no português e no espanhol, né? Que a gente tem também o, as, os, as, umas. O que acontece só que a gente tem que tomar cuidado é com ele, tá? Que não, porque se a gente seguisse essa regra, ó, igual no feminino, lá, las, una, unas, unos, a gente ia querer usar o lo aqui. Mas não é, tá? É ele. Ele, celular. Agora, só quando a gente está explicando, não vem palavras na nossa cabeça, né? El artículo. Tudo isso tá lá na apostila de vocês, tá? Vocês apresentaram e eu tô repetindo. Olha, um erro aqui. Digitei rápido. Também tem lá na apostila de vocês as estações del año. Que são verano, otoño, invierno y primavera. Oh, mira los artículos. Verano es
una palabra masculina, un sustantivo masculino. Así que es el verano. Otoño también, el otoño, el invierno. Y primavera es una palabra femenina, la primavera. También se parece mucho con el portugués. Entonces, si tiene la palabra, ya van a saber qué es. Vou repetir mais uma vez. El verano, el otoño, el invierno y la primavera. Lá na página, eu tô passando bem rápido, tá? Porque é uma revisão mesmo de todas as coisas que apareceram por enquanto. Se vocês precisarem que eu pause e que eu repita, é só me avisar. Não quero que vocês fiquem com nenhuma dúvida. Nós temos também lá o presente de indicativo. Eu não preciso falar muito do uso dele, porque o nome já diz, né? Presente. Então, é um tempo verbal que usamos para falar de algo que está passando no momento em que estou falando. Aqui ele dá alguns outros usos, por exemplo, um futuro muito próximo, para descrever uma rotina ou ações que se repetem, para aludir a situações estáveis ou permanentes, que são incambiáveis. Ah, que palavra! Mas vocês só precisam se preocupar com estes verbos, tá? El estar, el ser e el haver são o que a gente chama de verbos auxiliares, tá? Então, muitas vezes eles estão na frase junto com outros verbos. Tem outros tempos verbais, por exemplo, que utilizam el haver e uma outra conjugação, tá? Então, esses são o que vocês precisam conhecer. Eles são irregulares, tá? Então, eles não conseguem entrar lá na tabelinha, que se a gente for pesquisar ele presente de indicativo, ele tem aquela tabelinha que a gente sempre vê com as terminaçõezinhas. Nesse caso, não funciona, tá? Porque esses verbos são totalmente irregulares. Então, vamos lá. Para o verbo ser, yo soy, tú eres, él, ella ou usted es, nosotros somos, ellos, ellas ou ustedes son. Lembra que eu falei ali quando a gente começou sobre os pronombres personales? Que el usted, eu uso ele como tu, mas que a conjugação dele sempre vai estar em terceira aqui. Ó, terceira de singular e ustedes, terceira del plural, tá? Tá faltando aqui nessa tabelinha ele vosotros. Que coisa, na hora que eu peguei, ela não tinha. Então, aqui, ó, aqui no meio, que seria o de segunda, tem ele vosotros, tá? Mas aqui na América Latina não se usa. Eu acredito que é por isso que essa tabela não tinha. Mas lá na apostila de vocês tem, tá? Então, para estar, temos estou, estás, está, estamos e están, tengo, tienes, tiene, tenemos, tienen, el haber, que es un poquito distinto, as, a, amos e an. Quando a gente está vendo se na frase está sendo usado para tu ou usted, como eu falei para vocês, a gente usa ele como você no português, né? Como eu vou saber? Eu olho os S's, tá? Então, por exemplo, haver. Se é usted, a. Se eu estou usando ele, tu, es, as. Tá vendo, ó? Um S. Para o tu, sempre tem um S. Ó, tienes, estás. E quando eu estou usando em terceira, esse S não existe, ó. Está, tiene, a. Essa é a principal regrinha, assim, né? Que é bom para a gente decorar, para lembrar. Quando a gente bater o olho, a gente sabe como está sendo conjugado. E el eres, para el tu, tá? Nunca eles. E temos el impersonal, né? Que é el I.
Por exemplo, hay coisas de que não hablo, tá? Que não está se referindo a nenhum sujeito, que é impersonal. Na apostila de vocês também temos pronombres interrogativos e exclamativos, tá? Lembrando lá, em espanhol, o símbolo de interrogação ou exclamação vai sempre na frente e atrás, tá? Então, eu vou pôr ele invertido no começo e não é o certo, né? Mas virado da forma que nós conhecemos no final. Ó, pode ver, sempre tem ali. Ele sempre vai ser acentuado. Olha lá. Que, quem, qual, quanto, quando, donde, quando, como. Sempre com tilde. Que te dije? Que vas a hacer? Para perguntas. Pero também podemos usar el que exclamativo. Que bacán, que lindo, que bonito. Que bonita estás. ¿Quién? Para perguntar de alguém, né? ¿Quién está aí? ¿Quién va a la fiesta? Também dá para usar como exclamativo. ¿Quién lo diría? El cual. ¿Cuál es tu polola? ¿Cuál es la fecha de tu nacimiento? ¿Cuál es la fecha de tu cumpleaños? El cual no se usa con exclamativo. ¿Cuánto? ¿Cuánto te demoraste? ¿Cuánto tienes de dinero, de plata? En exclamativo, ¿cuánto esfuerzo? El cuán. No tenemos interrogativos, solo exclamativos. Quão bella es? Aqui, ó, eu sei que não tá falando diretamente de uma pessoa, né? A não ser que estivesse usando ele usted. Pode ser uma terceira, porque tá usando ele es. Donde, né? Onde? Donde vives? Fíjate donde lo pones. Quando? Quando es el carrete? Quando lees? Como? Como está? Como estás? Como duerme? Tá? Aqui, o principal, tá? Para lembrar. Sempre acentuado. Lembrar sempre que tem que pôr interrogativo no começo e no final. Exclamativo, a mesma coisa. O resto é tranquilo. Alguma dúvida? Não? Não. É que é bastante conteúdo, né? Mas eles são todos conteúdos bem tranquilos. Vocês podem estudar pela apostila que vai dar boa. Tá tranquilo. Os exercícios da apostila são os que eu uso para fazer a prova, tá? Com base neles, é o tipo de exercício que tem. Então, estudando pela apostila vai dar certo. Também está o alfabeto, em la página 24. Aqui, o que eu preciso que vocês lembrem? Que em espanhol temos a letra N, tá? Que é uma letra a mais, que tem o sonido de NH, né? Como o NH, que o H se chama H e não H. Temos o V, que é distinto, né? W, X, Y ou Y, tá? Pode se chamar de Y também, e la Z. O resto são... teremos ali Q também, né? El Q, que se habla distinto. O resto são bem parecidos, tá? Lembrando que Re e J tem esse som que faz lá na garganta, né? Eu costumo dizer que eles parecem um R quando eles estão na frase. Por exemplo, gente, gente.
mas é um som que se forma lá na garganta. Então, gente, rota. E, ó, R, tem 2 R's, então vai tremer a língua. R, tá? Lembrando também que as letras do alfabeto são sempre femininas. Então, la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y e Z. Isso sobre o alfabeto. Pessoal, calma aí, deixa eu tirar daqui. A aula tá acabando? Não tá. Ainda a gente tem o quê? 10 minutos? Isso, né? E falta ainda mais um pedacinho ali. Eu vou mostrar ele ali onde tá na apostila. Se vocês estivessem com a apostila aberta e acompanhando isso que eu tô explicando para vocês, vocês iam ver que tá seguindo exatamente aquela ordem ali. Será que tá aparecendo a minha tela de volta? Tá, né? Ai, que doida. 29. Ó, a gente parou aqui, ó. Ele é alfabeto. Que é praticamente a metade da apostila. Ah, outra coisa. Vai cair também, além, né, desses temas gramaticais que eu tô explicando para vocês, vai cair também interpretação textual, tá? Que a apostila sempre traz bastante. Aqui a gente vai voltar e fazer esses exercícios depois da prova, tá? Então não se preocupe. Ele traz um pouco de vocabulário de meio de transportes, tá? Mas agora não precisam se preocupar com isso. Aqui. Ali na página 35, ele começa a falar sobre os substantivos. Então, lembrando, substantivos são as palavras que usamos para nombrar as coisas, tá? Então, personas, objetos, coisas, são praticamente uma parte muito grande das palavras, né? O que vocês precisam lembrar? Que os substantivos temos gênero, né? Feminino e masculino. Aqui ele traz essa tabelona aqui, ó, que normalmente são masculinos os substantivos terminados em o, n, age, ere, on, ele, ma. Palavras compuestas com raiz verbal. Los puntos cardinales, los días de las semanas, los meses, los números, los nombres de ríos, lagos, océanos, cordilleras e montanhas. Olha lá, ele sempre acompanhando, né? Que é esse artículo definido masculino singular. El trabajo, el tren. Para los femeninos, terminados en A, D, Z, ion, umbre e es, tá? E as letras do alfabeto que acabo de decirles. Entonces, la cama, la libertad, la cruz, la información, la cumbre, la niñez, la A, la B, la C, la D. Y también los sustantivos cambian en número, es decir, que puede ser singular o plural, tá? En general, se añade la S, tá? Quando terminada em vocal, que são as vogais, né? A, E, I, O, U. Se añade la S. La mesa, las mesas, el café, los cafés, el amigo, los amigos. Ó, terminados em A, E e O. Terminada em vocal. Se termina em I o U, tónica, pues se puede, hay dos formas. Se puede añadir la S o la ES, tá?
Por ejemplo, terminada en I, el rubí. Puede ser los rubíes o los rubíes. El bambú, los bambús o los bambúes. Então, en la duda, mejor que pongamos solo la S. Pero esta es la regla. Consonantes, que no son vocales. Se añade la ES. Tranquilo, la ciudad, las ciudades, el corazón, los corazones. Porque está escrito excepto la Z, porque cuando termina con Z, tengo que sacarla y poner la C, ¿tá? Y la ES. Entonces la Z cambia por la C y añado la ES. Por ejemplo, la cruz, las cruces. Saqué la Z y puse la C. El pez, los peces. Então, aqui, do substantivo é sexto. Cambia de gênero e número. 39. Aqui. Aqui, vocês precisam saber o que são, tá? E decorar algumas. Heterogenéricos, que tem el gênero distinto. Só o nome a gente já consegue dizer o que é, né? Então, se são palavras que em português tem um gênero e em espanhol outro, e que se tem um em espanhol em português é outro. Então, aqui a gente tem, uma listinha. Por exemplo, em português, decimos a abordagem. Em espanhol, el abordaje. O alarme, em espanhol, a alarma. A análise, el análisis. A aprendizagem, el aprendizaje. E assim por diante. Então, o que vocês precisam aqui lembrar? O que significa um heterogenérico, né? Que tem el gênero distinto em português e em espanhol. E conhecer algumas dessas palavrinhas aqui. Tem um monte aqui, la leche, la sal. 44. Aqui ele traz os signos ortográficos. Aqui vocês só precisam conhecer os nomes, tá? La coma, que é a vírgula, el punto, mas isso não vai cair na prova, a gente vai rever depois. Los adjetivos. Los adjetivos funcionam igual que em português, tá? Tem, então, a função de acompanhar o substantivo, caracterizá-lo ou limitar seu significado, tá? Também concorrem em gênero e número com o substantivo. Por exemplo, usadas, tóxicas, especiais. Aqui a gente tem todos esses adjetivos. Eles estão concordando com pilas, né? Que era o adjetivo, o substantivo. E tudo isso está se falando sobre ele. Aí ele fala que os adjetivos também têm grados, tá? A gente viu isso na última aula, né? Que um colega apresentou. Temos o grado comparativo de superioridade. Então, eu quero comparar com uma outra coisa que é mais do que outra. Então, vamos usar el más, el adjetivo e el que. El território brasileño é mais grande que el argentino, verdade? Quando eu acho que as duas coisas têm o mesmo nível, né? El comparativo de igualdade. Vou usar el tan, más adjetivo, como los vinos chilenos son tan buenos como los argentinos, pero no tanto como los españoles. Negativo, no tanto. El comparativo menos, más adjetivo que de que.
que é o comparativo de inferioridade. Então, quando eu acho que uma coisa é menos do que outra. El clima de Chile es menos caluroso que el de Brasil. Então, menos, adjetivo y que. Tenemos también los superlativos, que es para expresar la cualidad en un grado más alto, ¿tá? Que es mucho. Añadimos el sufijo ísimo, bueno, buenísimo, malo, malísimo. Hay también el bilísimo, si terminan en ble, agradable, agradabilísimo. Y también podemos usar adverbios, ¿tá? Muy, sumamente. Es un chico muy bueno. Es una chica sumamente inteligente. Tá? Agora tá acabando a aula mesmo. Mas esse aqui é o último conteúdo, tá? E agora acabou. Que os gentilícios não vão cair na prova. Ficou alguma dúvida? São temas que eu acho bem tranquilos, assim. Ficou alguma dúvida? Estão preparados? Estudem pela apostila, tá? Bom, podem sair, então. E ir para a próxima aula. Deixa eu tirar aqui a gravação.